lançamento informal, né? Mas a Mary, da Connectas, vai falar um pouquinho sobre a revista e sobre a razão por que esse número está sendo lançado aqui, né? Eu só quero dizer que o FCW tem com a Connectas uma parceria histórica, não só o FCW, né, Denise? Todo mundo, várias pessoas aqui têm uma parceria com a Connectas, que é a organização, talvez a organização mais importante de direitos humanos do Brasil, né? E tem um trabalho internacional significativo, e é um prazer que a Mary esteja aqui, nossa parceira de partner in crime, né? Parceira de várias coisas. Então, eu vou passar para a Mary. Eu quero dizer que é um prazer, né? E a Connectas tenha feito essa proposta de que a revista ia ser lançada aqui, né? Ela não está lançada formalmente, né? Isso aqui é tipo uma premiere do lançamento, tá? Internacional da Connectas. O fantástico da Connectas, que é uma revista de direitos humanos e que é publicada online e fisicamente, como vocês estão vendo, que é raríssimo hoje em dia, né? Em 3 línguas, em inglês, português e espanhol. Né? Eu acho que isso é um verdadeiro luxo, né, para a gente. Com você, Mary. Oi, boa noite. Obrigada, Sônia. Tá todo mundo... Tá me ouvindo? Sim, fica aqui porque você é autor importante dessa edição. Agradecer pelo espaço. Como a Sônia já falou, bom, eu sou a Mari Grisales, eu sou colombiana, mas trabalho na Connectas, que é uma organização com sede em São Paulo, mas tem atuação internacional. E a Sur é um dos produtos mais antigos da Connectas, quase que surge paralelamente ao surgimento da organização. E a revista é uma tentativa de disputar, de alguma maneira, a narrativa sobre direitos humanos no Sul Global, ou pelo menos focar nas vozes do Sul Global, tanto em movimentos, atores, atrizes, no movimento de direitos humanos internacional. E essa edição que eu tenho aqui, que é a última edição que a gente acaba de publicar, ela saiu em fevereiro, de maneira online. Todas as edições estão disponíveis online, também estão disponíveis em PDF. A gente tem uma tiragem que ela é pequena, porque, infelizmente, assim, imprimir uma revista é um pouco custoso também, né? E a gente distribui também para muitos países, que são assinantes e que são organizações que trabalham com direitos humanos e que acham importante ainda ter uma versão impressa também. Bom, e essa edição, a razão da gente estar trazendo esse número para esse momento é porque a Sônia Correia concedeu para nós uma entrevista nessa última edição. É uma entrevista que a Sônia fala um pouco não muito, na verdade, uma entrevista de 2 horas, que a gente conseguiu transformar num texto maravilhoso, e onde ela fala, né, dessas tramas ultraconservadoras que nos colocaram no lugar que a gente está hoje, no Brasil e no mundo, e que tem sido o foco desse debate de hoje. Então, antes de eu só passar rapidamente a palavra para a Sônia, queria dizer que a revista, como vocês podem ver aqui, os últimos números, só esqueci de trazer a 29, mas a 28 foi uma edição sobre raça e direitos humanos, a 29 foi sobre religião e direitos humanos, a 30 sobre defensores e defensoras de direitos humanos, a 31, por motivos óbvios, foi sobre contexto de pandemia, e como as organizações e os movimentos estavam se colocando frente a isso, né, aprendizados e desafios, e essa edição foi o nome dessa edição é Futuros Possíveis. Então, a gente pensou uma pergunta que aglutine, de alguma maneira, tanto as mudanças da configuração do poder global, que tem acontecido, os desafios que as organizações de direitos humanos têm para enfrentar esse movimento, essa reconfiguração do poder, e também de cara a uma pandemia que ainda está em processo, que ainda tem efeitos muito fortes e concretos para algumas, principalmente para algumas pessoas e algumas populações, e também a questão da desinformação e das tecnologias da informação em contextos democráticos, que também tem sido muito algo que tem acontecido nos últimos tempos. Então, a gente tentou aglutinar uma pergunta para o futuro e colocar esses 3 temas dentro dessa revista. Tem 18 textos, de 12 países diferentes,
a gente sempre tenta dar mais voz, tenta que converjam mais as pessoas do Sul Global, é sempre um desafio, porque a revista, ela não é só uma iniciativa acadêmica, ela é uma iniciativa, de fato, de mais vozes, de mais formatos e diferentes linguagens. Então, não tem requisito, não tem que ter doutorado para publicar na revista Sul, mas é uma revista que consegue colocar em conversa pessoas diferentes, de linguagens diferentes, práticas diferentes de direitos humanos, mas dando um destaque para o Sul e para diferentes maneiras de lutar por direitos humanos no Sul Global. E só queria também mencionar outros textos que dialogam com esse texto da Sônia, que é terrivelmente cristã, política externa brasileira no contexto do Bolsonaro. São 2 professores brasileiros que têm esse texto, Matheus Hernandes e a Débora Silva do Monte. O texto do Ronilson Pacheco, que é um teólogo negro do Rio de Janeiro, que tem uma trajetória também interessante, e ele fala um pouco do poder no contexto do Brasil e como dialoga também com essa disputa de narrativa desde a religião. E tem um texto muito interessante também, que é da parte artística, nós também temos uma parte de arte, né, fotografia, e um texto sobre arte, que é do Bruno Oliveira, que é sobre a ruína dos monumentos. Então, ele faz uma disputa também sobre os monumentos, como dar de novo significado aos monumentos, e por isso que é essa capa também. A capa é obra de uma artista brasileira, que chama Nelly Azevedo, e o nome da obra é Monumento Mínimo. São peças de gelo diminutas, colocadas numa escadaria, ela já expôs em qualquer lugar, e o que durar a exposição, o que o gelo derreter, é o que dura esse monumento mínimo. Então, ela também faz ela subverte um pouco essa ideia também do monumento, dos heróis, das grandes narrativas. Eu vou parar de falar e vou dar a voz para você falar um pouco do seu texto e agradecer, Sônia. Obrigada, Mary. Parabéns para a Conectas, pela revista Sul e a sua longevidade, né? Porque não só a Revolução Conservadora é longeva, como outras coisas boas são longevas. Eu acho que isso é uma razão de alegria, né? E de energia para a gente. Eu queria, antes de falar do meu texto nessa revista, vai ser muito breve, para fazer uma conexão com o debate anterior, do painel anterior. Essa é a segunda entrevista longa que eu dou à Revista Sul. A primeira foi publicada em 2016. Significativamente, ela conecta com a minha fellowship no Gender Department, porque eu fiz essa entrevista por Skype, quando eu já estava em Londres, em 2016, e editei a entrevista lá. Então, tem uma coincidência, né, casual, mas muito interessante. E eu quero mencionar essa entrevista porque a Conectas me pediu um texto, naquele momento, um texto sobre os direitos humanos das mulheres. E eu tive um debate com a diretora da Conectas, então, dizendo que eu não ia escrever nada sobre os direitos humanos das mulheres. E, se quisessem, eu podia pensar alguma coisa sobre gênero e direitos humanos. E ela não conseguia entender por quê, né? Foi uma conversa difícil, né? E ela me propôs que eu fizesse uma entrevista. A partir da conversa que a gente teve, ela disse, vamos aprofundar isso, e essa entrevista foi publicada. E essa entrevista está em circulação em 3 línguas desde 2016. Então, hoje eu sei, ela não teve maiores repercussões até recentemente, quando ela se tornou uma fonte principal de citação do meu nome e de ideias que eu tenho no campo dos feminismos antigênero. Porque nessa entrevista eu digo, como disse em ocasiões posteriores, uma coisa que a Claire disse hoje nos comentários dela, que precisávamos repensar a categoria mulher como princípio organizativo dos feminismos. E essa frase está hoje citada amplamente em textos introdutórios, acusações contra mim nas redes sociais, né?
se tornou uma espécie de ícone, para retomar a Christina Hoff Sommers, de 1994, da feminista que traiu as mulheres, certo? É assim que essa frase é interpretada. Para que vocês saibam, né? Eu não só estou na linha de tiro com o Mauro e o Xana, mas eu também sou, nesses circuitos, conhecida como a feminista que traiu as mulheres. Bom, isso é em 2016, a entrevista só ficou famosa agora, curiosamente. Mas essa entrevista da Su é uma entrevista onde eu, de fato, elaboro extensamente, porque foi uma entrevista de 2 horas, sobre isso, o que eu falei hoje de maneira encapsulada, né? Que é, eu focalizo muito no giro gramsciano da direita, né? Em detalhes, oferecendo mais informações, e faço uma conexão também com o Brasil e o lugar que o Brasil ocupa, né? E ocupou essa reivindicação desde muito tempo. Então, é um pouco a minha intervenção de hoje de manhã, mais expandida, né? No sentido de maior elaboração, maiores detalhes, maiores informações e com algumas referências bibliográficas. Ela está incluída, a entrevista foi incluída no pacotinho bibliográfico que vocês receberam. Então, muito obrigada, Mary, e é um prazer, né?